Wellington Dias e Rafael Ari tomaram um café da manhã. Poliana vai já dizer que azedou também. Voltaram a ficar unha e carne. O Wellington Dias toma café com Rafael. O que foi servido? Pois não, Mariano. A gente perguntou ao governador, ao ex-governador e atual ministro, hoje lá na inauguração do restaurante popular da região norte, aqui da capital, e ele falou que o clima continua de sintonia total e falou de uma estratégia. Não revelou qual a estratégia, mas tem uma estratégia em curso aí que o governador atual, Rafael, chamou ele para conversarem. Vamos lá? Entre vocês? Sintonia total. Somos um time em que sabemos que ninguém é forte sozinho, ninguém comanda sozinho. Na verdade, cada um tem o seu papel. Aquelas pessoas lá que são líderes nos municípios, os que são líderes aqui no estado, os que são líderes no governo federal. E também ninguém faz nada sozinho. A gente trabalha juntos. Hoje tratamos de uma também estratégia que o governador queria conversar. Viajamos juntos ali para vários municípios e durante a viagem ele fez lá uma mensagem que eu gostei muito, não é, da prioridade para a superação da pobreza. Então, Mariano. Amadeu, para ser bem sincero, se você olhar a fala do ministro, eu acho que os recados foram diretos aí, né? Recado? Não, o governador... Para o governador Rafael. Ministro não manda recado. Você acha outro que nome? não? Qual é outro nome que se dá? Eu acho que não. O ministro, ele relatou aí as impressões dele da conversa com o Rafael e um trabalho pela unidade da base, não? Sim, com recados. Concordo com o Mariano. Franci. Amadeu, eu também percebi recados. Não. Eu vejo mortos. Com que frequência? Eu concordo com a Amadeu com o fato de que isso aí não é recado. Isso aí, ele está elencando fatos. Né? Ele não está aí dando meias palavras. Ele está dizendo as palavras completas. Não, que ele não usou a palavra, né? Rafael. Ok. Mas ele não estava falando sobre o café? Sim. Não, se ele tivesse usado a palavra Rafael, o governador, aí eu concordo que não tinha meias palavras. Mas se ele não usou, que o assunto era o café com o Rafael. E se havia sintonia. E aí ele dá essa resposta que todo mundo precisa de todo mundo, ninguém faz nada sozinho, cada um no seu espaço, eu acho que... Foi para o governador. O Wellington, agora eu vou falar uma coisa para ser o para Wellington, vocês. ele foi até muito claro nessa fala. O Wellington, considerando as falas deles. Vamos lá. Isso aqui eu estou falando desde 2002, quando ele inverteu com o professor... Com o professor... Roberto John. Roberto John ia ser candidato a governador, o Wellington ia ser candidato a senador. Eles inverteram e o Wellington foi candidato a governador e ganhou. O que é que desde aquela época, na primeira entrevista que eu fiz com o Wellington, o que ele disse? Um candidato, uma base, uma equipe, é preciso ter um time, é a primeira vez que ele usava, um time aonde nós tenhamos nomes fortes, onde nós tenhamos, em primeiro lugar, o povo querendo esses nomes fortes, segundo lugar, os partidos, o máximo possível, unidos em torno desses nomes fortes, do majoritário, e nós precisamos ter as lideranças federais dos partidos, as lideranças estaduais, as lideranças municipais, e aqui eu estou falando do prefeito, do vereador, do líder comunitário, todos eles pegando junto, formando um time. É assim que se ganha a eleição. Se ele está repetindo o que ele fala desde 2002. Então tem recado. Por quê? Porque o que o mundo político disse no início do mandato do atual governador Rafael Fonteles é de que ele estava tentando reinventar a forma de fazer política no Piauí, com um mandato muito personalista, muito focado nele, num corpo técnico, sem ceder a pressões políticas da base, sem ceder a espaços preciosos, seria reinventando a forma de conduzir o Estado.
E o que o ministro está dizendo é o seguinte, olha, não tem como reinventar. A fórmula continua a mesma que o Amadeu acabou de citar, na minha avaliação. Mas aqui, data vênia, o governador está tendo um êxito grande. Até a pesquisa aí está dando 80% para ele. Sim, mas... O êxito pessoal e da popularidade do governo. A popularidade acima da do Lula. É verdade, mas o governador de hoje, o Rafael de hoje, não é o Rafael do primeiro dia do governo. Na minha avaliação, não é. Não, claro, até porque normalmente os governos são assim, eles têm 2 páginas. Ele amadureceu. A primeira página são os primeiros 2 anos e a segunda página são os 2 anos subsequentes. Com a eleição municipal quando você tem. Com a eleição municipal no Mas isso, nos Estados Unidos, por exemplo, de água, para mim foi esse. Tem as eleições de meio de mandato que modificam. São as nossas eleições de meio de mandato. Quer dizer, você tem um secretariado e uma gestão da eleição e um secretariado e uma gestão da reeleição. É assim que funciona. Mas da eleição não, porque, por exemplo, a gente pega aí o governador Rafael, o único nome ligado ali mais próximo ao Wellington Dias ao PT é a Regina Souza. O resto, o governador nomeou aí uma equipe técnica. Professor, se você for ver o Mauro... Não, é porque a gente não coteja assim, mas há muitos nomes. O Carlos Augusto também. Tem muitos nomes. Tem o da Gespisa, Zé Santana, que é de ambos. Enfim, se a gente for buscar, existem sim. Talvez... Bom, é o seguinte... o governo do Rafael, né? Então tem que ter um limite mesmo. E ele traçou aquela linha dos personalíssimos. Isso, também. Exato. Vamos lá, vamos agora para...